Gente, falando sobre sacramento, a partir da série apologética, volume 1 da ICP Editora, do Instituto Cristão de Pesquisa, a gente já falou sobre batismo, falou sobre crisma, falou sobre eucaristia, falou sobre penitência, falou sobre extrema unção, falou sobre ordem e agora vamos falar sobre matrimônio. De acordo com o terceiro catecismo de doutrina cristã da editora Vera Cruz Limitada, primeira edição, agosto de 1976, resposta à pergunta 826 na página 151, o matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo que estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher e lhes dá a graça de se amarrarem um ao outro santamente e de educarem cristamente seus filhos. E aí, lembra daquilo que a gente falou lá atrás, sobre a palavra sacramento, de acordo com a compreensão católica mesmo, como um sinal sensível e eficaz da graça instituída por Jesus Cristo para santificar as nossas almas, e que os sacramentos, de certa forma, eles contribuem para a nossa salvação. E aí, nesse caso, o casamento ele tem essa força para o católico. Daí onde, por exemplo, lá atrás, Henrique VIII, querendo se separar, não tem como separar não, cara. É até que a morte os separe. E assim, porque senão isso compromete, inclusive, até mesmo o relacionamento da pessoa com Deus. Que assim, de certa forma, no nosso contexto evangélico, eu entendo que eu me separar da minha esposa não vai me fazer perder a salvação, mas de certa forma seria importante ter na minha vida aquela ideia de assim, olha, a Gisélia, ela pode de repente estar me enchendo a paciência, a gente pode estar brigando, ou ela pode estar mais chata, de repente ela não está mais se cuidando, devido a alguma questão, está mais abatida, alguma coisa do tipo, tudo tal, sei lá, um monte de coisa, mas assim, aquela ideia de entre nós dois é muito mais do que uma intimidade física, mas assim, é uma intimidade de alma e a gente vai fazer assim, das tripas coração, de todas as formas, pela aliança que a gente fez com Deus, Eu não estou me referindo aqui a uma questão de, como é que eu posso dizer, o indivíduo que não é cristão, o cara artista lá, que casou e tudo tal, estou falando meu caso, minha experiência, e a gente vê que assim, o católico mesmo com toda essa pressão dogmática, ainda assim, é que nem por exemplo, no caso do católico, é estranho você ter católico que aborte, porque assim, a igreja é radicalmente contra, então algumas situações que eu não sei se dá para perceber que, não entrando no mérito da salvação, mas na questão da vida piedosa, que seria importante a gente levar um pouco mais a sério, porque às vezes, por causa da salvação pela graça, às vezes as pessoas elas não conseguem diferenciar que assim, eu fazer tudo certinho não me salva, mas me ajuda. Entende? Assim, às vezes a pessoa, como assim, já que não salva, então eu vou bicão para frente até o juiz apitar e acaba o jogo. Não, eu quero deixar um legado, eu quero construir uma história, então eu vou me desdobrar, vou até o limite. Então, o pai não casa, para se preocupar com ficar com a mulher até o final da vida. É? Por causa disso. Diz que os padres não casam. Só pode ser, porque nenhum padre casa. Mas a partir de... quer casar no povo. Mas a partir de qual fundamento que chegou a essa conclusão? A conclusão é que... Senão é fake news. Não, entenda, pega a minha visão. Você falou, pega a minha visão. Estou tentando. Ele leva muito afim esse negócio de casou, não pode se separar, como é bíblico. Mas era para você também fazer a mesma coisa, não é só o católico. Sim, mas leva ele leva até a fio. Isso. Tu
tô falando, o padre já não casa por causa disso, para não ter essa preocupação de ter que ficar com a mulher até o final da vida. Pô, tem padre até que larga a batina pra casar, faz isso não. Tem padre que larga a batina pra casar. Mas é muito difícil. Faz isso não, pastor. É porque, como é uma questão de vocação, ele está disposto a abrir mão desse interesse pessoal para ser um padre. Por exemplo, se ele fosse cristão ortodoxo, ele poderia. Por exemplo, o candidato à presidência, Fernando Haddad, ele é neto de um padre ortodoxo. Entendeu? No vídeo de ontem, você pode dar uma assistida, que a gente falou sobre a origem da igreja ortodoxa. Anotou, né? Roberlan Juliano, palavra simples? Beleza. Gente, ainda dá pra gente falar sobre a missa. Pastor, eu queria só repetir. Sobre sacramento? Ordem sacerdotal, 2 Pedro, o quê? É 2 de Pedro 2,5 e 2,9. Certo? Então, vamos lá.